Olá, espero que estejam todos bem, estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Matheus Richard Ribeiro Batista, sou discente do programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade Federal do Amazonas. Produzi este trabalho com um colega de laboratório, Giane das Chagas Silva, com o orientador de pesquisa, professor Dr. Lúcio Fernandes Ferreira. Este trabalho está incluso no GT 11, Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade. Temos como tema de trabalho funções executivas e educação, estudo em teses e dissertações das universidades federais da região norte do Brasil. As funções executivas são um grupo de habilidades cognitivas de alto nível que nos auxiliam no desenvolvimento das nossas atividades, sejam elas as atividades de vida diária, como também a atividade de vida escolar. Dentre as funções executivas, existem modelos que nos auxiliam na operacionalização da avaliação dessas funções executivas, e um dos modelos mais utilizados na literatura é o modelo de Diamond 2013, que traz três principais funções executivas, sendo elas a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. A partir destas funções executivas surgem as funções executivas de ordem superior, como o raciocínio lógico, o planejamento e a resolução de problemas. As funções executivas, elas estão localizadas no nosso lobo frontal, essa região que está em vermelho, mais especificamente no córtex pré-frontal. Esta região, ela dura basicamente desde a infância até a primeira idade adulta. Ou seja, é um longo processo de maturação cerebral nesta região. Associando com o contexto escolar, essa maturação ela vai desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, quanto mais precoce for a estimulação dessas funções executivas, melhor será o desempenho delas no desempenho escolar. Conhecer essas funções executivas e os fatores que influenciam é crucial para propor intervenções para melhorá-la. Neste caso, são intervenções pedagógicas. E identificar riscos de prejuízo no desempenho escolares e sociais. Sociais estão relacionados com a autorregulação em comportamentos, que está associado com o controle inibitório. Aqui eu apresento alguns estudos que buscaram conhecer a relação das funções executivas com o desempenho escolar de adolescentes no Equador e aqui também no Brasil, onde a pesquisadora investigou crianças de 6 a 9 anos de idade, e ambos os estudos mostraram uma relação entre as funções executivas e o desempenho escolar. Neste sentido, elegemos as funções executivas como uma habilidade cognitiva crucial para o desenvolvimento do aluno, tendo como cenário a educação básica. A partir disso, sabemos que a universidade ela busca conhecer, identificar, pesquisar e propor, políticas públicas. E a partir disso surge a nossa questão de estudo, que é: quais os estudos na pós-graduação stricto sensu nas universidades federais da região norte abordam as funções executivas em educação? Nosso estudo é um estudo de caracterização, pois buscamos conhecer uma parte de um todo. Neste caso, são as funções executivas nos estudos da pós-graduação. Tem como abordagem de pesquisa qualitativa e trata-se de uma revisão bibliográfica na literatura. É uma busca de literatura cinzenta. Nesse caso, são as teses e as dissertações. O estudo envolveu as seguintes etapas no processo de seleção de dados.
A primeira etapa foi a pergunta norteadora, o objetivo geral. A segunda etapa foi a estratégia de buscas. Neste caso, nós buscamos nos repositórios das universidades federais da região norte do Brasil. Vale ressaltar que não conseguimos ter o acesso na Universidade Federal, no repositório da Universidade Federal do Acre. A terceira etapa é a definição das informações extraídas. A quarta etapa é a análise dessas informações. E a quinta etapa é a produção textual. Resultados e discussões. Bem, na revisão que nós fizemos, nos resultados que nós encontramos, com base nas etapas que seguimos, incluindo os critérios de inclusão, exclusão, objetivos, dos 6.026 estudos encontrados nas universidades federais da região norte, nos repositórios, neste caso, apenas 2 estudos entraram para a amostra final, sendo que um estudo foi encontrado quando nós colocamos os descritores na língua portuguesa e o outro foi encontrado, né, quando nós incluímos os descritores na língua inglesa. Daí a relevância de sempre colocar 2 línguas, por mais que sejam repositórios daqui do Brasil, das universidades federais do Brasil, importante incluir essas 2 línguas, tendo em vista que se eu colocasse apenas a língua portuguesa, eu teria apenas um estudo para discutir. Aqui é o desenho dos estudos. O estudo de Afonso teve como objetivo desenvolver padrões normativos de teste da memória para crianças de escolas públicas e a sua correlação com as funções executivas. No estudo de Silva, ele buscou examinar a relação da variabilidade da frequência cardíaca com a ansiedade matemática em crianças escolares. Os participantes dessas pesquisas foram 203 crianças do estudo de Afonso e de Silva, 99 crianças, todas em idade escolar. As funções executivas avaliadas nesses trabalhos foram a memória de trabalho e o controle inibitório citados lá no modelo de Diamond 2013. No estudo de Afonso, 2017, ela trouxe 2 instrumentos. Né? O primeiro é o teste de memória de curto prazo, que avalia a memória fonológica e a visão espacial. Essas 2 memórias elas são uma subcategoria da memória de trabalho. O teste Wilcoxon de classificação de cards foi o segundo, e este teste ele é considerado padrão ouro para avaliar as funções executivas, e ela não avalia apenas a memória de trabalho, avalia também a flexibilidade cognitiva, a organização, raciocínio abstrato, dentre outros. E a memória de trabalho ela é importante no contexto escolar porque para que as crianças venham acomodar as informações em seu cérebro, ela precisa estar atenta. E a memória de trabalho ela auxilia nesse passo a passo, como, por exemplo, resolver problemas matemáticos, que as crianças vão ter que lembrar das fórmulas, da sequência lógica dos números, bem como também na leitura, compreender textos e seguir instruções do professor, dos colegas. Vale ressaltar que tanto a memória de trabalho como o controle inibitório, eles têm funções diferentes, mas um precisa do outro para ter um bom desempenho. Por exemplo, na memória de trabalho, para a criança acomodar uma informação, ela precisa inibir, né, as informações externas a ela. Por exemplo, o colega conversando do lado, ou imagens que tiram a atenção dela para o foco da aula, que esse foco da aula é o que a memória de trabalho ela
adquire. A memória fonológica, como já citado, uma subcategoria da memória de trabalho, ela consiste na capacidade de armazenar temporariamente e manipular informações de natureza verbal, codificadas a partir de estímulos auditivos e visuais. Por exemplo, um professor que utiliza slides em sua aula, aí o aluno automaticamente vai estar tanto atento nas informações que estão ali, nas imagens, como também na fala do professor, né? E na memória fonológica, por exemplo, ela retém sons, palavras, sequências necessárias para a compreensão e produção da fala, desempenhando um papel importante na aquisição da leitura e escrita. Daí a importância da memória de trabalho, do conhecimento da memória de trabalho na educação básica. No estudo de Silva, ele utilizou para avaliar as funções executivas o teste Flank, que avalia o controle inibitório. O controle inibitório permite que a criança controle seus comportamentos impróprios, o que é definido como inibição de resposta ou autocontrole. Por exemplo, gritar com uma outra criança, em tarefas de trocas, por exemplo, o controle inibitório é muito exigido. Ou seja, crianças que apresentam, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos essa dificuldade na autorregulação desse controle inibitório. Ou seja, todas as informações externas à criança podem atrapalhar no seu desempenho acadêmico, escolar neste caso. E aqui a gente traz um comparativo entre os estudos, né, no estudo de Afonso, 2017, e de Silva, 2019. Bom, no estudo de Afonso, o foco foi na avaliação e normatização da memória de trabalho em diferentes idades. Em contrapartida, no estudo de Silva, ele incorpora aspectos emocionais, mostrando o controle inibitório como mediador entre ansiedade matemática e desempenho. E a contribuição desse estudo aqui, desta revisão, é evidenciar, né, a complexidade das funções executivas e seu impacto no aprendizado infantil. E a lacuna poucos estudos nas universidades federais investigam, né, essas funções executivas na educação básica. Vai ressaltar que as buscas foram apenas nas universidades federais da região norte. Bom, concluindo, né, este estudo objetivou conhecer o estado da arte envolvendo estudos sobre as funções executivas da educação realizados em programas de pós-graduação de universidades federais da região norte. Os estudos demonstram que as pesquisas sobre as funções executivas em educação encontram-se em estágio inicial na pós-graduação stricto sensu das universidades federais da região norte do Brasil. E avaliamos que o estudo agrega positivamente aos saberes inerentes às funções executivas na educação, pois coaduna novas informações e gera reflexões que são cruciais à ciência e ao desenvolvimento humano. Almejamos que essa produção sirva de apoio e fonte de pesquisa acadêmica para os professores, pesquisadores, pais e a sociedade em geral. Aqui são algumas referências utilizadas nessa apresentação. Meu muito obrigado.